Porque uma coisa é visível. Esse cara não pretende sair do Palmeiras. Ou seja, é um desespero pros rivais, e é mesmo. Porque o trabalho dele é foda, Flávio. Não tem mais como dizer... Não vale a pena falar muito dele. Porque... Lógico, como os nossos treinadores discutem na seleção brasileira. Mas é um pouco demais. Porque tem um problema. Não, eu só quero dizer o seguinte, a condição de trabalho... Tem um problema surreal. Quando você tem Pelé, quando você tem Pelé... E não só Pelé, né? E o Palmeiras hoje, ele dá uma condição de Pelé, que o treinador que tá lá, ele pega o Pelé. A vantagem que o Palmeiras dá pro treinador... O Flamengo, os treinadores do Flamengo têm nesse período, até que o Pelé é Libertadores e Copa do Brasil... Pelé enfrentava o Botafogo do Garrincha e enfrentava a academia do Palmeiras. E o Palmeiras enfrenta o Flamengo. Mas a condição é total. O Palmeiras dá uma bela vantagem que o Santos tinha por ter o Pelé. Eu sei que você tá tentando buscar alguma forma. Você tá indo no Pelé, você tá indo no Flamengo de 81, você pode ir até na Chapeuzinho Vermelho, no Coelhinho da Páscoa, da Mula, né? Sem cabeça, né? Deixa o Vampeta em paz, pô! Agora, você, daqui a pouco, você tá começando a teimar com os fatos. Daqui a pouco o Abel Ferreira vai ganhar 60 Libertadores e você vai falar que qualquer um ganharia. Daqui a pouco o Abel Ferreira vai ganhar 30 campeonatos brasileiros, porque uma coisa é visível. Esse cara não pretende sair do Palmeiras. Ou seja, é um desespero pros rivais, e é mesmo. Porque o trabalho dele é foda. Não tem mais como dizer que o trabalho dele é normal. Mas espera um pouquinho. Qualquer um faria. Espera um pouquinho. Eu tô dizendo que ele tem uma condição extraordinária e tá aproveitando. Como o Luiz Alonso Pérez também tinha. Quando o Lula sai do Santos, ele vai pro Corinthians e quebra o tabu contra o Santos. Mas no Corinthians ele não fez nada. Porque ele não tinha a estrutura que o Santos tinha. Então eu quero esperar pra ver. Hoje o Palmeiras, ele dá uma vantagem de novo. Muito. Hoje o Palmeiras... Mas inegavelmente o trabalho dele é quando ele joga contra o São Paulo, ele é mega favorito. Ele pode até perder, mas ele é mega favorito. Quando ele joga contra o Santos, é uma piada. Foi o que a gente viu ontem. Então é diferente. A condição é outra. Mas muito perto dele, né? Um time no Brasil, um time na América do Sul que consegue brigar com o Palmeiras. É o Flamengo. Um só. Então é uma condição extraordinária que nenhum técnico teve na história do Palmeiras. Aí você vai dizer assim, bom, e como é que vai ser a sequência? Eu não sei, por isso que eu falo. Aí o Abel sai do Palmeiras e vai, sei lá pra onde. Vai pro Milan, vai pro PSV e arrebenta. Fala, mas de fato esse cara era bom. Por hora, eu tô esperando o Lula sair do Por hora, parece que são 5 anos já. Mas o Lula ganhou o Pelé. E o Palmeiras é o Pelé hoje. Bora. Ô Flávio, mas nesses 5 anos que o Abel Ferreira está no Palmeiras, você disse que tem um clube que briga de frente. Isso. Tite passou pelo Flamengo, nada. Sim. Renato Gaúcho passou pelo Flamengo, sim, nada. Tô falando treinadores que eram considerados, sim, muito bons quando chegaram no Flamengo. Claro que uma parte acha, a outra não acha. Eu tô falando do Renato Gaúcho, que é um cara que eu sempre elogiei, pra não parecer, ele tá falando do Tite só porque o Flávio gosta. Não, eu vou te listar. Tite passou pelo Flamengo, nada. Renato Gaúcho passou pelo Flamengo, nada. Tudo isso com igualdade financeira com o Palmeiras do Abel Ferreira, na era Abel Ferreira. Sim. Paulo Souza passou pelo Flamengo, nada. Vitor Pereira passou pelo Flamengo, nada. Sampaoli passou pelo Flamengo, nada. Rogério Ceni, que é um cara super elogiado, passou pelo Flamengo, foi eliminado de Libertadores nas oitavas de final e ganhou o Brasileiro, ganhou. Mas ganhou também aos trancos e barrancos, ganhou. E eu tenho que assumir. Eu contei pra você 7 treinadores. Desses 7, Rogério Ceni, Tite e Renato Gaúcho, eu sei que você não gosta do Renato, mas tá bom. Eram considerados treinadores de alto nível. Dorival Júnior também, pô. Mas o Dorival ganhou. Mas eu tô citando todos que passaram. Sim. Ganhou Libertadores, brasileiro e ia trocar pelo Vitor Pereira. Bom, não, era um gênio, era melhor que o Não, deixa eu concluir, calma aí. Deixa eu concluir. Eu falei pra você, Renato Gaúcho, Rogério Ceni e Tite, que você falou que qualquer um que pega esses clubes, vai ganhar. Palmeiras. O Flamengo tem os pilhados da vida e uma diretoria que... Isso é verdade. Os treinadores. O Palmeiras não tem. Não, a Leila tá pouco se lixando pra aquilo que o Mauro Betti fala, pra aquilo que o Fábio Prato fala. Se o Tite fosse técnico do Palmeiras, ele era o técnico até agora. Se o Renato fosse o técnico do Palmeiras, ele era o técnico até agora, porque o pilhado falou. Então nem aí. O Flamengo, ele é um clube que é influenciado por um monte de cara que fala um monte de coisa. O Palmeiras, a Leila tá pouco se lixando. Quando a torcida entrou lá, porque não ganhava, mandou a polícia botar os caras pra fora. Sim, ela que bancava o carnaval. Eles têm medo. Não, lá, tá achando que a Leila é blindada. Ela se acha que é a Margaret Thatcher. Olha o exemplo dela. Ela é blindada, ela blinda o cara. Se é o Tite no lugar do Abel, o Tite continuava sendo treinador. É diferente. Vamos lá. Aí você também já tá sendo um brincalhão. Porque o negócio é o seguinte, pode deixar na câmera aberta, pode deixar. O negócio é o seguinte, se o Abel Ferreira não ganhasse aquela primeira Libertadores, ele não ia ser bancado como ele é hoje. Lembrando que era o Maurício Gagliotti, à época, o presidente, não era a Leila. Aí você já tá comparando situações diferentes. Sim. Você tem que comparar a situação do Abel com a do Jorge Jesus. Não, com a do Dorival Júnior. Com a do Dorival Júnior. Dorival Júnior saiu do Flamengo depois de ganhar o que podia ganhar. Esse é o negócio. Jorge Jesus voltou pra Portugal. Sabe qual é a chance do Dorival Júnior fazer o que fez no Palmeiras, com a Leila Pereira ser demitido? 0, 0, 0. Essa é o único que você pode falar. Os outros não. E outra, tá? Eu ainda acho também que não dá pra comparar Abel Ferreira, Jorge Jesus e Dorival Júnior. Eu não coloco no mesmo patamar. Mas concordo com você. Ali o Flamengo foi covarde. O cara ganhou os 2 títulos e foi demitido. Agora, quando você diz que qualquer um desses clubes ganha, não é verdade, Flávio. Olha quantos passaram e não ganharam. Eu falei que a condição de trabalho é muito maior. Vai ganhar e vai perder dependendo do que o cara faz. Mas um pouquinho de sorte tem uma série de fatores. Mas o cara
tem um respaldo gigantesco. Então, quando o Crespo, e tudo começou por causa da história do Crespo, o Crespo tá coberto de razão. Ele dirige um time que não tem nem nível de comparar. Comparar hoje o São Paulo com o Palmeiras é uma piada. É comparar equipes de divisões diferentes. Por acaso eles estão na mesma divisão, porque como é que você vai fazer? Vai disputar o Campeonato Brasileiro com 2 times? Não dá, né? Você tem que ter os outros. Mas não dá. Então, o começo de toda a história é essa. O respaldo que o Abel Ferreira tem, ninguém tem. Primeiro porque a Leila não tá nem aí com o que os outros falam. No Flamengo tem estrutura? Tem estrutura? Tem. Mas tem cornetagem e os caras aceitam esse tipo de coisa. Então é diferente. Agora, os dois têm uma condição muito diferente. Olha os jogadores que o Flamengo contratou, olha os jogadores que o Palmeiras contratou e olha o jogador. O coitado do Corinthians nem contratou. Contratou correndo o Vitinho lá para vamos correr que nós vamos ser proibidos de contratar. Nada. O Dorivalzinho tá fazendo com nada. O São Paulo contrata o quê? Olha o jogador que o São Paulo contrata. Não dá. Então é uma comparação, sabe? Não tem jeito. É uma comparação completamente desigual. Olha o que o Vasco consegue contratar, o que o Fluminense consegue contratar. Trouxe o Thiago Silva porque ele quis. Porque se fosse uma coisa aberta, ou ele viria pro Palmeiras ou ele viria pro Flamengo. Não tem jeito. Antes da gente ir pro break, vamos ouvir, né, essa declaração do Abel Ferreira, que começou a gerar esse debate. Vamos ouvir aí o que disse o Abel Ferreira nessa comparação com o Crespo, né, que o Flávio tanto discordou e aí a mesa toda discordou, porque o Palmeiras tinha muito mais dinheiro que o São Paulo quando o Abel e o Crespo chegaram. Vamos ouvir aí. Mas não falei muito dele, não vale a pena falar muito dele, porque já vendemos jogadores de cheques, né? Eu via um amigo Crespo a falar que o Palmeiras tem dinheiro. Eu queria lhe dizer, quando ele chegou e éramos vizinhos, eu tinha o mesmo dinheiro que ele. Né? Aliás, quando eu convidei para vir a casa jantar, quem pagou foi ele. Fui eu que paguei, não foi ele, fui eu. Mas na altura o Palmeiras não tinha assim tanto dinheiro. O que o Palmeiras fez foi apostar na base e vender jogadores. Os títulos trouxeram prestígio, o prestígio trouxeram patrocínios. Isto é todo um ciclo vicioso, mas começou primeiro por apostar na base. Vender 4, 5 jogadores da base, que fez com que nós estabilizássemos financeiramente e que este ano, sim, como a nossa Presidente sempre disse o ano passado e há 2 anos, juntamente com o Barros, que íamos ter uma gestão responsável. Este ano, sim, em função das vendas que fizemos, do Rios, do Estevão, não há como, se queremos continuar a crescer e a competir, temos que investir. Vocês ouviram-me falar dos crocodilos no bolso, ouviram-me aqui uma outra vez, mas isto é só para brincar um bocadinho com como é que se ganha. O dinheiro ganha-se trabalhando, com processos, acreditando em algo, e é fácil, basta olhar para o Palmeiras quando nós chegamos aqui, como é que as coisas foram acontecendo. Isto é um ciclo vicioso. Posta na base, títulos, prestígio, valorização do clube, valorização da marca, patrocínios, sócios avante, futebol que as pessoas gostam de ver. Isto é todo um ciclo vicioso, está bem?